Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde os vossos corações nesta manhã. Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, na primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler os versículos 6 a 10. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim, ou esse fim, que lutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Palavra do Senhor. Senhor, que eu compreenda, que eu proclame, que eu viva a Tua palavra. Ó Senhor, rogo nessa hora sobre a minha vida e sobre a vida do Teu povo, que o Senhor hajas em nossa mente e coração com o Teu Santo Espírito, para trazer o entendimento da Tua palavra. Ó Deus, para que haja em nossos corações, para recebermos esta palavra, ó Deus, com fé e disposição de obedecê-la em nossos corações. Rogo pelo Teu Espírito Santo a mim, de maneira especial, que o Senhor me envolva com o Teu Espírito e utilize, ó Deus, a minha mente, ó Deus, como instrumento da Tua palavra, e utilize a minha boca, a minha voz, como instrumento, ó Deus, de proclamação da Tua palavra. A Tua palavra que já nos foi dada, escrita, ó Deus, a Tua palavra que o Senhor já deu um entendimento do sentido, ó Deus, e do significado dela, da mesma para a nossa vida. Ó Deus, eu rogo que o Senhor me capacite a transmitir ao Teu povo. Rogo também, Senhor, que o Senhor dê a todos nós a força que vem do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito, para que possamos vencer, ó Deus, o nosso coração pecaminoso, o nosso coração que é, por si só, resistente e inclinado para nós mesmos e não para Ti. Que Tu quebres as resistências do nosso coração e com o Teu Espírito incline os nossos corações, ó Deus, em ação de conversão a Ti, ó Deus, por meio da Tua palavra. Eu rogo, então, Senhor, que Tu nos ajude a obedecê-la para a glória do Teu santo nome, para o nosso próprio bem, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se? É fato que esse texto de 1 Timóteo, essa parte que nós lemos, a temática principal dela, ou a temática principal desse texto é como ser um bom servo de Cristo Jesus. E Paulo vai colocar aqui algumas qualidades.
Primeiro, para ser um bom servo, você precisa expor essas coisas aos irmãos, ou seja, você precisa ensinar a doutrina da criação, de que tudo que Deus criou é bom, que deve ser recebido com ação de graças. Você deve ensinar que o casamento que Deus fez é bom. Então, se você expor essas coisas aos irmãos e assim confrontar as doutrinas de demônios que são expostas por falsos líderes, por falsos mestres, se você fizer isso, você vai ser um bom ministro de Cristo Jesus. Você vai ser, então, um bom ministro alimentado e nutrido com as palavras da fé e a boa doutrina. Mas Paulo vai dizer também que para ser um bom ministro de Cristo Jesus é preciso exercitar-se pessoalmente na piedade. É outra questão que ele está tratando aqui. Mas é óbvio que essa instrução de Paulo a Timóteo vai para além do próprio Timóteo e visa ser uma instrução para toda a igreja. Porque Paulo diz logo aí na frente, claramente, ordena e ensina essas coisas. Então não é só para você viver, é para você ordenar e você ensinar essas coisas para a igreja. Que todos sejam bons servos de Cristo, alimentados com a palavra, da fé, da boa doutrina, que todos rejeitem os falsos ensinos, que todos exercitem-se pessoalmente na piedade. O ponto que eu quero destacar nesta manhã é essa instrução de Paulo a Timóteo, primeiramente, portanto, a todos nós, os líderes cristãos, pastores e diáconos, sobretudo, mas também uma palavra a toda a igreja, prioritariamente a pastores e igreja, mas de uma maneira mais ampla, o que Paulo ensina aqui, fica claro, se aplica a todos nós como cristãos. Portanto, quero falar nesta manhã sobre exercita-te pessoalmente na piedade. Essa exortação de Paulo é o que eu quero tratar com vocês nesta manhã. Jerry Bridges escreveu um livro Exercita-te na Piedade. E logo no capítulo 1, a primeira frase que ele diz é a seguinte: não existe maior elogio para um cristão ou uma cristã do que ser chamado de piedoso ou piedosa. Não existe maior elogio para um cristão do que ser chamado de piedoso. Nós podemos ser bons cônjuges, bons pais, bons filhos, bons irmãos, podemos ser bons cidadãos da nossa pátria, bons profissionais, podemos ser cristãos talentosos e capacitados para realizar o serviço cristão. Podemos ser líderes de iniciativa, líderes bem-sucedidos em seu ministério, pastores eloquentes, pregadores eloquentes, carismáticos e cheios de conhecimento teológico. Podemos ter tudo isso. E tudo isso são virtudes e coisas recomendadas pela palavra de Deus que nós devemos ser. Contudo, se tivermos e formos tudo isso e não formos pessoas piedosas, isto será de pouco proveito em nossa vida. Vou repetir: se nós tivermos todas essas qualidades ditas anteriormente, qualidades verdadeiramente cristãs, e não formos piedosos, todas essas qualidades serão de pouco proveito. Portanto, piedade é uma das coisas mais importantes da vida cristã. Mas o que significa piedade? Em primeiro lugar, eu quero dizer que piedade, no sentido que Paulo está dizendo aqui, não significa aquilo que a gente acabou de cantar: Senhor, tem piedade de nós. Piedade aqui não significa
tenha misericórdia, tenha compaixão de nós. Quando cantamos, Senhor, tenha piedade de nós, é isso que estamos clamando. Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia de nós. Piedade aqui nesse texto não significa compaixão, misericórdia. Não significa dó. É uma palavra que nós não gostamos de usar, mas a palavra dó é sinônimo de compaixão. É a dor que alguém sente no coração por alguém que está sofrendo. A empatia. É isso que a Bíblia chama de compaixão. Então, quando Paulo diz exercita-te na piedade, embora seja correto exercitarmos na misericórdia e na compaixão, não é isso que ele está dizendo em primeiro lugar nesse texto. A palavra grega que ele usa aqui é a palavra eusébeia. Eusébeia. Piedade é eusébeia. No texto grego, a palavra que está aqui é exatamente eusébio, porque é a piedade. Pros, eusébia. Exercita-te é a palavra gimnase. Gimnase, pros, eusébia. Exercita-te ou treina-te em a piedade. Pros, em. A outra palavra, eusébia, é a piedade. Em a é na. Exercita-te na piedade. Então, essa palavra ela também tem vários sentidos no próprio texto de Paulo. É sempre bom a gente lembrar que, como diz o pastor Ayrton, a palavra, qualquer palavra, ela tem sentido zero. Qual é o sentido de uma palavra? Zero. Palavra não tem sentido nenhum. Quem dá sentido a uma palavra é o contexto em que ela está posta. É o contexto em que ela está posta. Se nós pegarmos, por exemplo, Tito, capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E diz o propósito do seu apostolado. Primeiro, para promover a fé que é dos eleitos. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos. Segundo, para promover o pleno conhecimento da verdade. Paulo está dizendo: o meu apostolado tem essas finalidades. E a segunda ele põe aqui como é promover o pleno conhecimento da verdade. E ele diz o seguinte: segundo a piedade. Promover o conhecimento dessa verdade, verdade que é segundo a piedade. Piedade ali em Tito não tem o mesmo sentido de piedade aqui em Timóteo. Piedade lá significa a religião cristã, ou mais especificamente o Evangelho. Eu quero promover o conhecimento pleno da verdade, que é conforme o Evangelho. Piedade aqui significa Evangelho. E em 1 Timóteo, o que significa piedade? Piedade aqui significa devoção. Exercita-te na piedade. Exercita-te na devoção. Inclusive tem tradução da Bíblia que vai traduzir assim: exercita-te pessoalmente na devoção. Dito isso, explicando para vocês o significado da palavra eusebeia ou eusébia, a piedade aqui nesse texto de Paulo a Timóteo, ainda nos resta entender mais detalhadamente o que significa piedade, porque nós entendemos até agora o significado dessa palavra nesse texto. Mas o que significa de fato
essa piedade, essa devoção. Como vocês sabem, a Bíblia não é um livro de conceitos. Você não vai encontrar em lugar nenhum a Bíblia descrevendo conceitos. Raramente ela faz isso. Desculpe, não é em lugar nenhum. Às vezes nós encontramos, mas com muita raridade. Eu vou dar um exemplo depois. Mas normalmente a Bíblia é um livro de histórias e de imagens para transmitir ideias, para transmitir verdades, para transmitir conceitos. A Bíblia é, sobretudo, como livro judaico, um livro imagético. O que está por trás das palavras são imagens, histórias, para nos contar e nos mostrar os conceitos, as verdades de Deus. Com essa palavra não é diferente. Nós não temos aqui no Novo Testamento explicando o que é exatamente essa piedade, o que é exatamente essa devoção. Mas nós temos, na Bíblia como um todo, a Bíblia é carregada de histórias e de imagens que descrevem para a gente com muita clareza o que é piedade. Mas no meu modo de ver, no sentido pleno da palavra piedade, tem um personagem da Bíblia que é a ilustração perfeita do significado de piedade. Essa personagem chama-se Enoque. Veja o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Enoque. Primeiro em Gênesis, capítulo 5, a partir do versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Observe que nesses 4 versículos da Bíblia, de 1, 2, 3 e 24, nesses 4 versículos da Bíblia, 2 vezes está escrito. E lembre-se, quando o escritor sagrado escreve a mesma coisa 2 vezes, é porque ele quer dar ênfase. Essa é a maneira que o hebreu dá ênfase, repetindo 2 vezes. Quando quer dar uma ênfase num superlativo muito grande, ele enfatiza 3, do tipo santo, santo, santo. Mas aqui ele está dando uma ênfase. Enoque andou com Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 5, observe o que ele diz também sobre Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Enoque obteve um bom testemunho da sociedade em que ele viveu, mas sobretudo um bom testemunho perante Deus. Enoque obteve testemunho de haver
agradado a Deus. O que é piedade? É uma vida de devoção a Deus. Uma vida centrada em Deus. Devoção é andar com Deus. E andar com Deus significa viver tendo seus pensamentos centrados em Deus. Andar com Deus significa ter a sua vontade conectada e ajustada à vontade de Deus. Ter os seus desejos conformados, adequados aos desejos de Deus. Significa ter as emoções e se emocionar relacionado com Deus. As emoções funcionarem na vida, sobretudo no que diz respeito a relacionar-se com Deus. Por exemplo, quando Deus é ofendido, se entristece. Quando Deus é honrado, se alegra. Quando o nome de Deus é blasfemado, se alegra, exulta. Ou desculpe, quando o nome de Deus é blasfemado, se entristece. Quando o nome de Deus é glorificado, pula de alegria. As emoções estão relacionadas com Deus. As emoções são as reações às nossas crenças, e elas devem estar relacionadas com Deus. Isso é andar com Deus. Eu sei que o pastor Jaci já tem falado sobre essa questão da vida, que é o referencial de todo o nosso ser estar relacionado com Deus, de todos os nossos relacionamentos estarem baseados em Deus, em quem Ele é, no seu caráter, na sua pessoa. De todos os nossos afazeres serem a partir de Deus ser a referência. A nossa vida tem que ser referencial. Isso é andar com Deus. Isso é andar com Deus. Andar com Deus diz respeito a esse relacionamento com Deus e a maneira que nós vivemos centrada em Deus. Isso é devoção. Isso é piedade. O primeiro aspecto de piedade, andar com Deus. O segundo aspecto da piedade é agradar a Deus. Agradar a Deus. Enoque obteve como testemunho de que agradou a Deus. Portanto, podemos concluir que Enoque foi um homem obediente a Deus. Obediente a Deus. Obediente à vontade de Deus. Podemos concluir que Enoque foi um homem temente a Deus. Podemos concluir que Enoque foi um homem que amou a Deus. Um homem que amou o próximo. Um homem que tinha uma profunda sede de Deus em seu coração. Jerry Bridges, também no seu livro Exercita-te na Piedade, ele define assim, então, piedade. Piedade é devoção a Deus. Ou seja, uma vida de relacionamento, de comunhão com Deus. Que resulta em uma vida agradável a Deus. Em atitude de piedade, ou em atitude de temor a Deus, de amor por Deus, e de profundo desejo, e de profunda sede por Deus. Portanto, aí está incluída a questão da obediência também, porque quem ama a Deus expressa esse amor a Deus por meio da obediência. Então, quando Paulo está dizendo aqui, exercita-te pessoalmente na piedade, o que ele está dizendo? Exercita-te pessoalmente nesta vida de devoção a Deus, nesta vida de devoção a um relacionamento de conhecimento e de comunhão
relação experiencial com Deus. Exercita-te pessoalmente nesta vida de temor de Deus, de amor por Deus, de sede de Deus. E exercita-te também em desenvolver um caráter agradável a Deus, um caráter cristão, um caráter semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo. Um caráter humilde, sensível, quebrantado, manso, tem uma profunda sede de viver uma vida correta aos olhos de Deus, sede de justiça. O caráter de Cristo, um pacificador, um coração puro, íntegro, uma disposição para sofrer por amor a Cristo, por amor ao reino de Deus. Um caráter semelhante a Cristo. E bem, poderia acrescentar muitas outras qualidades. Aquilo que Paulo chama de fruto do Espírito. Ter um caráter semelhante ao de Cristo é ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. É ter um caráter semelhante ao de Cristo. Tudo isso é o que está dentro do pacote dessa simples palavra chamada piedade. Devoção a Deus, caracterizada por atitudes de temor, amor e sede por Deus, caracterizada por um caráter, o que tem como resultado um caráter agradável a Deus, um caráter transformado, em desenvolvimento de transformação, na semelhança do caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo diz: exercita-te. Exercita-te. A palavra é gimnazé, ou nazé. Essa palavra pode ser traduzida tanto como exercita-te, como também por treina-te, disciplina-te. Qualquer tradução estaria correta. Eu gosto muito da tradução treina-te. Essa palavra, ela transmite a ideia de um treinamento rigoroso. A palavra treinar aqui, que Paulo usa, é uma palavra que é derivada do ambiente e do mundo dos esportes da época. Então diz respeito ao treinamento rigoroso de alguém que está se preparando para competir nos jogos. Para competir nos Jogos Olímpicos. Alguém que está se exercitando, treinando rigorosamente com o objetivo de participar dos jogos. Esse treinamento rigoroso significa um treinamento de alta intensidade. Realizar exercícios com alta intensidade. A ideia do exercício ou treinamento rigoroso, nela está implícito a questão de duração prolongada. O exercício rigoroso, além dele ter alta intensidade, ele tem duração prolongada. É alguém que treina várias horas por dia. O treinamento rigoroso está implícito nessa ideia de um treinamento que tem uma frequência regular.
Os treinos são realizados regularmente, constantemente, com pequenos períodos de descanso. Quando Paulo está usando essa palavra aqui, ele está dizendo: treina-te. E a ideia que está aqui, essa palavra, dentro do seu contexto, é exatamente essa: o treinamento de uma pessoa que está se preparando rigorosamente para participar de competições esportivas. Essa é a palavra que Paulo está dizendo: treina-te. Então ele está pegando como modelo o treinamento de um atleta. É assim que eu quero que você exercite a piedade. É assim que eu quero que você exercite, que você treine na piedade, em alta intensidade, com uma frequência regular, com uma duração prolongada. E com muito comprometimento. Manter uma rotina de treinamento rigorosa, mesmo quando é difícil e desconfortável. Essa é a ideia do comprometimento. O comprometimento mantém a rotina, o treinamento na piedade, mesmo quando a situação é difícil e desconfortável. Essa é a ideia que a palavra carrega. Treina-te. Exige de nós muito esforço. Como Paulo diz, mesmo aí nessa carta. Olha lá o que ele diz no versículo 10. Ora, para este fim, labutamos e nos esforçamos sobremodo. Ou seja, com o objetivo de alcançar a promessa da vida eterna, nós labutamos, nós batalhamos. E nós nos esforçamos sobremodo, um esforço intenso. É assim que nós nos esforçamos. Paulo está dizendo: é assim que você deve se esforçar na piedade, com um esforço sobremodo, acima do normal, em relação a qualquer outra coisa que você faça na vida. Esse esforço tem que sobrepujar a qualquer outra coisa que se faça na vida, a qualquer outra coisa que você empreenda esforço na vida. Esse esforço para viver a vida de piedade tem que superar todos os outros esforços. Nesta palavrinha, exercita-te ou treina-te, que carrega essa ideia de treinamento rigoroso, está a ideia do comprometimento. É preciso estar comprometido. Nós somos uma geração que ama o conforto, mais do que as gerações passadas. Amamos o conforto. Amamos o prazer. O prazer do descanso. O prazer do entretenimento. O prazer do lazer. Nós amamos os prazeres. Amamos o prazer de relaxar no sofá e ficar horas e horas nos entretendo com filmes, com séries. Amamos o prazer de assentar e abrir lá a tela do computador ou acessar o nosso WhatsApp e ficar horas e horas ouvindo coisas que são prazerosas para o coração, mesmo sendo fúteis, irrelevantes e insignificantes para a construção da nossa vida. Nós amamos esses prazeres, alguns verdadeiros e outros fúteis. Mas o exercício da piedade exige de nós um comprometimento, da gente treinar constantemente a prática da piedade e rejeitar algumas coisas agradáveis e nos colocar numa situação desagradável fisicamente, desconfortável fisicamente, às vezes até desconfortável socialmente. A
Mas o exercício da piedade exige de nós um comprometimento tal que a gente supera as coisas desagradáveis e alguns confortos da vida. E é preciso fazer isso para se exercitar na piedade, como a palavra de Deus, como Paulo, inspirado pelo Espírito, exige de nós. Nós precisamos ter que lidar com as questões do sofrimento. O exercício da piedade é um exercício rigoroso, que exige muito esforço, um esforço sobremodo, que vai ser desconfortável, que vai ser sofrido muitas vezes, vai ser sofrido. Não é fácil. Ele exige de nós comprometimento. Eu me lembro das palavras de um médico que está escrito também no livro do Jerry Bridges. Nós estamos estudando na igreja de Taguatinga esse livro, Exercita-te na Piedade. E Jerry Bridges conta lá que um médico, cirurgião, muito ocupado, uma pessoa sabendo da carga horária de trabalho daquele homem, de quanto ele era atarefado, e sabendo que ele era um homem piedoso, que dedicava-se à leitura, meditação e estudo das Escrituras com profundidade, mesmo sendo um médico muito ocupado. Esse homem era um homem piedoso. E alguém perguntou para esse médico: como você, sendo uma pessoa tão ocupada, tão atarefada, como é que você ainda encontra tempo para ler, meditar, estudar as Escrituras, estudar? A resposta do médico foi a resposta de alguém comprometido. Nós encontraremos tempo para tudo que for importante em nossa vida. Para tudo que for importante em nossa vida, nós encontraremos tempo. Se a piedade é algo importante, e Jerry Bridges diz que é uma das coisas mais importantes da vida cristã, e se nós de fato a vemos e a consideramos assim, nós encontraremos tempo para nos treinar, para nos exercitar na prática da piedade. Se não estamos fazendo, é porque está dizendo: isso não importa para a minha vida. Porque se for importante, você encontrará tempo. Você dormirá uma hora menos. Você abrirá mão de lazer. Você abrirá mão de entretenimentos, de filmes, séries. Você abrirá mão de ficar horas e horas perdendo tempo no celular. Você vai abrir mão. Sabe por quê? Porque o exercício da piedade é mais importante. Devotar-se a Deus, a um relacionamento pessoal com Deus, por meio da leitura, meditação, estudo das Escrituras e da oração, é mais importante do que qualquer coisa na vida. Nós temos uma sede enorme por relacionamentos humanos, e é bom ter relacionamentos humanos, mas às vezes, para uma vida de piedade, a gente precisa até abrir mão de determinados momentos de relacionamentos humanos para intensificar o nosso relacionamento com Deus. Não é acabar com isso, mas o bom é que se nós fizermos isso, quando nós voltarmos para os relacionamentos humanos, eles serão relacionamentos pautados em Deus. Nós conseguiríamos amar muito mais. Esse relacionamento terá muito mais sentido e muito mais valor. Lembra do que Jerry Bridges disse? Se não levarmos uma vida de piedade, todas as outras virtudes são de pouco proveito, de pouco valor. Às vezes esse relacionamento sem piedade vai ser um relacionamento conflituoso, onde nós vamos manifestar mais os nossos pecados uns aos outros do que a graça de Cristo uns aos outros. Exercita-te na piedade. Isso exige compromisso. Compromisso em pagar um preço caro. A piedade não é encontrada na prateleira de liquidação do supermercado. Ela custa caro. Ela custa caro. Custa sacrifício.
coisas mais importantes. Exercita-te na piedade. E Paulo diz: esse exercício é pessoal. É um exercício intransferível. Não tem como eu transferir para o outro. Ora por mim, para que Deus gere em mim um coração piedoso. Você pode orar por mim, eu oro por você para Deus gerar um coração piedoso. Eu sei que existe a ação de Deus. Sem a ação de Deus nós não podemos fazer. Mas nós não podemos pegar e transferir a responsabilidade para o outro. Como se eu dependo do outro para viver uma vida de piedade. Não. O exercício é pessoal. Ninguém exercita-se fisicamente dizendo: vai lá e malha por mim. Vai lá e malha por mim. Né? Desenvolve a minha musculatura. Vai lá, puxa uma hora de ferro lá na musculação. Corre 2, 5 km, 10 km para eu fortalecer os meus músculos. Para eu ganhar condicionamento físico. Vai lá e faz por mim. Não, isso não acontece assim. Nem na realidade natural, nem na realidade espiritual. Não acontece assim. O exercício é intransferível. É pessoal. Não dá para terceirizar. Para o outro, e nem muito menos para Deus. Deus faz de mim uma pessoa piedosa. E cruza os braços. Como se fosse assim. E eu vou dizer que, nesse sentido aqui, essa música não se aplica. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Então você fica lá só descansando em Deus. Deus me faz piedoso. Descansando em Deus. Achando que o trabalho é só de Deus. Não, Deus diz: exercita-te. Exercita-te. Deus me dá força para eu exercitar. Me dá força de vontade, coragem. Me ajuda, Senhor, porque eu vou, na força do Senhor, eu me determino, eu decido, com a graça do Senhor, com a força do Senhor, eu estou decidido a me treinar na piedade. E vai e faz. E treina. E pratica. Não é ficar: Deus faz. Agora, dependemos de Deus para pedir a sua ajuda e a sua força. Dependemos de Deus para quando formos fazer, Ele nos dá força para fazer. Dependemos de Deus. É como o Diário Brito gosta, eu gosto dessa frase dele: é uma responsabilidade dependente. Eu sou responsável por esse exercício da piedade, mas é uma responsabilidade na dependência de Deus. Eu sei que Deus é quem gera esse prazer no meu coração, mas enquanto Ele não é gerado, Deus me dá força para eu tomar a iniciativa. Tome a iniciativa. Comece. Busque a ajuda de Deus fazendo. Comece. Busque a ajuda de Deus. Continue buscando a ajuda de Deus, mas faça. Não transfira essa responsabilidade para Deus. Não, essa responsabilidade é nossa. Responsabilidade dependente. Agora, quando a gente age, a gente começa a praticar a piedade. Aí a gente vê Deus agindo. Porque esse é o modus operandi. Exercita-te pessoalmente. Paulo vai dizer ainda aqui duas coisas interessantes. A primeira é: por que nós devemos nos exercitar na piedade? Por quê? Por que devemos nos exercitar? Aí Paulo faz uma analogia. Uma analogia de contraste. Ele contrasta, faz uma analogia contrastando o exercício corporal com o exercício da piedade, o exercício espiritual. Ele faz um contraste. E nesse contraste, ele diz o seguinte:
devemos nos exercitar pessoalmente na piedade, porque o exercício da piedade é muito superior em benefícios ao exercício corporal, ao exercício físico. Essa é a ideia de Paulo. Por que devemos nos exercitar na piedade? Porque o exercício da piedade, ou na piedade, é infinitamente superior em benefícios em relação ao exercício corporal. Ele diz isso usando duas palavras. Observe aí as palavras que ele utiliza. Pois o exercício físico é para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Essa palavra proveitosa, o félimos, ela pode ser traduzida como proveitosa, útil, benéfica. Eu gosto muito da tradução benéfica, porque o que Paulo está mostrando é exatamente isso. Os benefícios do exercício da piedade são bem superiores aos benefícios do exercício físico. São bem superiores. Por isso você e eu devemos nos exercitar na piedade. Ele mostra esse contraste usando duas palavras. O exercício físico é de pouco benefício. Pouco benefício. O exercício da piedade é benéfica para tudo. Olha o contraste. Pouco e tudo. O exercício físico tem pouco proveito. Será que Paulo não conhecia os benefícios do exercício físico? É óbvio que conhecia. Ele está usando a palavra dentro do contexto do treinamento de atletas que estão se preparando para competir em jogos esportivos ou nas Olimpíadas. Ele sabe do que ele está falando. Ele sabe que o exercício físico fortalece os músculos. Ele sabe e sabia que o exercício físico fortalece a estrutura óssea e dá, portanto, mais força, mais vigor corporal. Paulo sabia muito bem que o exercício físico proporciona uma maior resistência aos desafios da vida, sobretudo nos esportes. Para quem vai praticar o esporte, tem uma resistência física muito maior. E não somente isso, tem uma resistência física maior mesmo. A maioria aqui conhece o Atadeus. O Atadeus foi acometido por uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. Essa doença, normalmente ela mata a pessoa em 2, 3 anos. Só que o Atadeus era um atleta, ele nadava 2 vezes por semana, 5 quilômetros, e nadava nado borboleta, o lado mais difícil que tem. Eu, para fazer 1,5 km, quando estava nadando, botava os bofos para fora. Pastor Alex nada 2 com tranquilidade. Atadeus nadava 5 quilômetros 2 vezes por semana, 10 quilômetros por semana. Foi acometido por essa enfermidade. Olha, a estrutura muscular dele, a estrutura pulmonar, os músculos do pulmão, resistiu por muito tempo. E ele está lá resistindo por causa desse condicionamento corporal, um condicionamento físico. Paulo não sabia disso, que o treinamento físico traz esse benefício de um condicionamento corporal que nos torna mais resistentes, mais fortes. É lógico que ele sabia disso. São benefícios. Será que Paulo não sabia que o exercício físico melhora a nossa saúde? Hoje nós sabemos muito mais do que ele. Melhora a nossa saúde cardiovascular, melhora a nossa saúde em todos os sentidos, a nossa qualidade do sono. Quantos benefícios o exercício físico traz? Melhora
A nossa saúde no sentido de que elimina gorduras, toxinas e um monte de coisa que está no nosso organismo que precisa ser jogado. O exercício físico elimina, trazendo benefício para a nossa saúde. E nós cristãos, que não temos o objetivo de ser um atleta, devemos fazer exercício físico para melhorar o nosso condicionamento físico e assim melhorar a nossa saúde. Sem contar que o exercício físico melhora a nossa estética. Melhora a nossa estética. Não vamos ser hipócritas. Eu não estou interessado em estética. Quem não está interessado em estética? Hipocrisia dizer que não está interessado em estética. Todos nós estamos. A questão é não deixar que o interesse estético controle o nosso coração. Quem é que não quer tirar a barriguinha ou o barrigão? Exercício físico vai ajudar. Quem é que não quer ficar com o braço balançando assim, com pelanca igual? Quem é que não quer? A minha esposa sempre não quer, faz musculação, eu ainda não tive coragem não. Por quê? Ela está preocupada com a minha saúde, mas só com a saúde, também com a estética. Para quê? Para ficar mais bonitão para ela, né? Assim, porque esse é o objetivo. Agora, quando a preocupação estética é botar tudo em dia, porque eu quero mostrar tudo para todo mundo, quero que todo mundo veja. Aí o camarada está lá mostrando o musculzão, mostrando a barriga sarada, para todo mundo lá no WhatsApp. Aí o camarada, aí a mulher está lá, saradinha, aí bota um topzinho, uma calcinha lá embaixo, a calça, e fica mostrando a barriga para todo mundo. Até casado. Fica mostrando para todo mundo. Não, se o objetivo é estético, você mostrar para o seu marido ali dentro das, como dizia o Bolsonaro, dentro das 4 linhas da Constituição, beleza, amém, amém, ali o Senhor abençoou, ali é o lugar de mostrar a beleza, de desfrutar da beleza, é ali, e para fora, cobra, é assim que Deus quer, não tem problema estética. O problema é querer exibir ou exibir-se por causa da estética. O interesse na estética é para se exibir, para se mostrar. Seguindo a filosofia de um dos maiores imorais do século XX. Um dos homens mais imorais do século XX. O dono da Playboy. O que é bonito é para se mostrar. Foi dele que veio essa filosofia. Lá do inferno. E ele se aproveitou de muitas moças, botando exibindo os corpos delas seminu, mostrando. E, em muitos casos, violentando essas moças. Mas a estética é válida, se for para a glória de Deus, para ser vivida e mostrada no ambiente certo. E o exercício físico ajuda a estética. Ao saber desses benefícios, é lógico. Mas o que o Paulo está dizendo? O exercício físico é de pouco proveito. É de pouco proveito em comparação ou contrastando ele, não é nem comparando. Se você for contrastar os benefícios do exercício físico com os benefícios do exercício espiritual, que é o exercício da piedade, é de pouco proveito. E o da piedade, para tudo é benéfica. O benéfico, o exercício da piedade, para tudo é benéfico. E Paulo vai dizer, por que ele é tão superior? Porque ele carrega uma promessa. O exercício da piedade carrega uma promessa, ele contém uma promessa. Uma promessa que o exercício físico não promete, não oferece e não entrega. O exercício físico não promete e, se prometer, não entrega. Uma coisa chamada vida. Ele melhora a qualidade de vida, mas ele não entrega vida. Ele não aumenta a vida de ninguém. Ele faz a gente morrer mais saudável.
Ajuda-nos a morrer mais saudável. Isso é bom. Eu quero morrer mais saudável, em vez de uma cadeira de roda toda arrebentada, se Deus assim o permitir. Eu quero morrer saudável. Ou com relativa saúde. Ninguém vai morrer porque está totalmente saudável, né? Porque morrer significa adoecer. Mas, pelo menos com a carcaça exterior, mais ou menos, né? Não aguentando-se em pé. O exercício na piedade promete vida. Vida. O exercício físico não promete vida. Ele não tem poder de prometer isso, ser instrumento para a vida. Não. E, sobretudo, vida no sentido que Paulo está dizendo. Vida em Paulo aqui. Quando Paulo fala em vida aqui, ele está falando de Zoe, vida de Deus. O exercício da piedade, ele é um instrumento que promete nos colocar em contato, promete nos fazer desfrutar da vida de Deus. A vida de Deus que agora é, e a vida de Deus que há de ser a futura. Ele promete vida eterna agora e vida eterna no porvir, no futuro. Não promete vida eterna como fonte de vida eterna, mas como instrumento que faz nos desfrutar. Um instrumento, o exercício da piedade é um instrumento espiritual que nos faz desfrutar da vida de Deus. E o que é essa vida de Deus, essa vida eterna? Em primeiro lugar, aquilo que Jesus disse. A vida eterna é esta. Está aqui uma definição. Não que eu ia explicar? A vida eterna é esta. Está aqui uma definição. Que conheçam a Ti só, como único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O que é a vida eterna? Conhecimento de Deus Pai, conhecimento de Deus o Filho. Obviamente também conhecimento de Deus Espírito Santo. É o conhecimento de Deus. A vida eterna é essa, que eles conheçam. E o verbo conhecer ali tem um sentido pleno. Que te conheçam no sentido de compreendam quem tu és. Conhecimento cognitivo. A vida eterna é compreender, mas é muito mais do que isso. É com base nessa compreensão de quem tu és, de quem eu sou, disse Jesus. Vivenciar, desfrutar do relacionamento pessoal, de comunhão com o Pai e com o Filho. Isso é a vida eterna. É o desfrute do relacionamento, da comunhão com Deus o Pai, com Deus o Filho. A piedade, ela tem essa promessa. Ela promete nos pôr em contato com a vida, a desfrutar da vida eterna. Relacionamento de comunhão com Deus, compreensão de quem Deus é, sairmos da ignorância espiritual e muito mais, entrarmos em um relacionamento de comunhão com Deus, em um relacionamento em que Deus é a referência para toda a nossa vida. Ele diz: a promessa, a piedade promete isso para a vida, promete vida. Vida que agora é e vida que há de ser. O plano de Deus sempre foi, ao nos criar, como diz o Catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, o objetivo de Deus sempre foi aquele. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Desfrutar da comunhão com Ele para sempre. Sempre foi o objetivo dele, Ele nos criou para isso. O pecado rompeu isso.
Jesus veio para restaurar a nossa comunhão com Deus. E o que Deus mais espera e o que Ele deseja é que nós, redimidos, tenhamos um relacionamento com Ele. Agora, a vida eterna, esse relacionamento com Deus. Que o conheçamos agora. Tenhamos a vida agora. Mas também Ele diz, a piedade, ela nos promete a vida que há de ser. Um relacionamento com Deus, face a face com Ele, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Face a face com Ele. Em comunhão plena com Ele. No céu, a morada provisória do cristão. E na morada definitiva do cristão, o novo céu e a nova terra. Ele sempre planejou isso. E a piedade, ou o exercício da piedade, nos faz desfrutar desta vida agora e nos prepara para a vida futura. Eu imagino que quem tem comunhão mais com Deus aqui, desfruta mais, experimenta mais da vida eterna aqui, conhecendo mais a Deus cognitivamente e com base nesse conhecimento cognitivo revelado nas Escrituras, experimentando Deus, provando Deus, o relacionamento com Ele, quem vive assim desfrutará mais de Deus na eternidade. Todos desfrutaremos de Deus, mas haverá níveis de comunhão. A comunhão de alguns será mais próxima. Pastor Edgar Campos até acha que alguns ficarão literalmente mais longe de Jesus e outros mais perto. Quem são esses? Aqueles que quiseram ter mais comunhão aqui, terão mais intimidade com Ele lá. Todos terão comunhão, é bênção. Mas é uma promessa para a eternidade. Uma promessa para a eternidade. Todos seremos transformados à semelhança de Cristo. Mas há níveis de glória no céu. Uns terão glória maior do que outros. Os mais piedosos, que aqui foram mais e mais parecidos com Jesus, o seu caráter foi transformado, amadurecido mais e mais à semelhança de Cristo. Quando chegar lá, acredito que terá um nível de glória maior. Todos terão glória, serão semelhantes a Jesus? Sim. Mas é muito provável que o nosso galardão tenha a ver com isso, a nossa proximidade de Cristo. E o nível de glória que nós vamos experimentar de semelhança com Cristo. Isso deveria apetecer na nossa alma, no nosso espírito, para querer ter uma vida de piedade. Ela está tudo defeituosa nesta vida e na eternidade. Exercite, meu irmão, minha irmã. Tome a decisão hoje de treinar, de praticar a vida de piedade. Não seja apenas um ouvinte, seja um praticante da palavra. Amém? Que Deus nos abençoe. Que sejamos mais piedosos. Que Deus nos abençoe. Que na nossa vida de piedade, mesmo com sacrifício, venhamos experimentar as delícias também. Porque não é só sacrifício. É um sacrifício, mas depois é prazeroso. Assim como o exercício físico. É doloroso, mas depois algumas pessoas ficam até viciadas nessa sensação de prazer que dá depois. Assim o exercício espiritual é assim, mas depois o gozo na alma, a alegria é tamanho que supera toda dor e todo sacrifício. O benefício, a recompensa é tamanha já aqui nessa terra, que vale a pena pagar o preço. Os dividendos são muito grandes. Amém? Amém. Que Deus te abençoe e abençoe a gente. Exercita-te na piedade. Saia daqui sabendo, o Espírito Santo está te chamando. Exercita-te na piedade. Atenda à voz de Deus. Senhor, aqueles que
estão se exercitando na piedade. Ó Deus, abençoe para que eles saiam daqui nesse dia com o objetivo de treinar, intensificar o exercício da piedade, utilizando-se muito mais tempo para isso, fazendo isso com muito mais intensidade. Aqueles que ainda não estão vivendo uma vida verdadeiramente piedosa, devotada ao Senhor, à Tua palavra, à comunhão contigo por meio da palavra e da oração, Senhor, perdoa-nos e com o Teu Espírito, mediante a Tua palavra, ó Deus, incomoda esse coração a tomar uma decisão e ajude-o nessa tomada de decisão a começar a praticar a vida de piedade. Em nome de Jesus eu oro. Amém.